Oi, boa tarde a todo mundo que acompanha o Esporte pelo Juva, que me acompanha na página do Facebook. Hoje eu vim falar a respeito da convocação do Tite, que teve agora há pouco, por volta de 11 horas da manhã, para o amistoso do Brasil contra a Colômbia. Um amistoso que vai ser destinado às vítimas, né? A renda vai ser destinada às vítimas da Chapecoense, é uma forma legal de homenagear, né? Então, assim, eu vim repercutir sobre a escalação que o Tite fez dos jogadores, assim, e trazer o que eu acho que vai ser o time, né? Ou o que eu escalaria como time, assim. Senti falta de alguns jogadores, eu não gostei de outros, assim, que foram convocados, mas vamos lá, vamos por partes, né? Eu vou só compartilhar aqui. E aí a gente já vai falando a respeito das posições dos jogadores em si, né? Então vamos lá. É o seguinte, os goleiros. Alex Muralha do Flamengo, Danilo Fernandes do Inter e Everton do Atlético Paranaense, que foi campeão olímpico. Gosto dos três nomes, assim, é o que tem de bom, assim, que tem se destacado. Talvez eu chamaria, como é voltado para Chapecoense, obrigado a quem tá assistindo aí ao vivo agora. Eu chamaria como é voltado para Chapecoense, eu chamaria, por exemplo, o Felipe Luiz, que é um goleiro que vem da base deles, que foi promovido esse ano e tudo mais. Guga, também vou comentar a respeito do Tietê. Também senti muita falta, não só dele, como do Moisés também do Palmeiras. Mas vou chegar lá rapidinho. Mas um abraço, obrigado pela audiência, viu? Então, como seria uma forma bonita de homenagear, colocando um terceiro goleiro como o cara da Chapecoense e tudo mais, assim. Seria uma coisa interessante para se testar. Mas os nomes dos goleiros são bem-vindos, assim. Eu acho, o melhor dos três, o Danilo Fernandes. Não sei o que vocês acham, mas cada um tem sua opinião. É um goleiro que se destacou muito, mesmo com o time sendo rebaixado ano passado, já vinha se destacando antes. O Everton foi campeão olímpico, né? Então teve a defesa menos vazada na Olimpíada, já é um goleiro conhecido, assim. E o Alex Muralha vem sido chamado também como terceiro goleiro frequente agora nessas últimas escalações do Tite. Nas laterais, Fábio Santos do Atlético Mineiro, Fagner do Corinthians, esquerda, direita, Jorge pela esquerda do Flamengo e Marcos Rocha pela direita do Atlético Mineiro. Aí um ponto interessante e importante, assim. O Jorge do Flamengo foi um bom destaque ano passado. O Marcos Rocha, ele é regular, ele tem um desempenho bom. Não gosto muito de pensar no Fagner e no Marcos Rocha para lateral direita, assim. Sinto muita ausência do Zeca, do lateral do Santos, que foi para a Olimpíada, inclusive, assim. E ele é versátil, joga nas duas laterais, assim. Para mim é um nome que pode substituir o Daniel Alves mais para frente, assim, no trabalho futuro. O Fagner, para mim, o ano passado terminou ruim, como o resto do time do Corinthians, assim. E o Marcos Rocha, ele bate um pouco, assim, não é tão confiável assim. Ele é bom pro ataque, mas não tão bom na defesa, na contenção, assim. O que eu acho que ele vai escalar, por já ter trabalhado foi justamente o Fábio Santos na esquerda e o Fagner na direita. Eu colocaria ao contrário, colocaria o Jorge pela esquerda e o Marcos Rocha pela direita, me parecem melhores opções do que ele convocou. Os zagueiros, aí acho que tá bem correto, assim, quem se destacou bem o ano passado: Rodrigo Caio do São Paulo, Pedro Jeromel do Grêmio, Luan do Vasco, é um nome que vinha sendo chamado na seleção olímpica, né? Então por isso que vem trazendo também essa bagagem, e o Vitor Hugo do Palmeiras.
Acho que os melhores, os mais experientes dessa turma aí é o Rodrigo Caio, que também estava na seleção olímpica e também já vem sendo chamado para a seleção principal, e o Pedro Jeromel, assim. Pedro Jeromel estava na campanha que foi campeão da Copa do Brasil recentemente com o Grêmio, né? E é o que eu acho que também vai ser escalado pelo Tite, assim. No meio-campo ele chamou bastante gente. Camilo do Botafogo, Diego do Flamengo, Henrique do Cruzeiro, que é um nome incontestável, Rodriguinho do Corinthians, bem contestável também, mas acho que é pelo fato dele ter trabalhado junto. Wallace do Grêmio, William Arão do Flamengo, Gustavo Scarpa, uma boa chamada do Fluminense, e Lucas Lima do Santos, que também vem sendo chamado. É o seguinte, sinto falta de Jean, do Moisés, do Tietê, do Palmeiras, assim, muita gente do Flamengo foi chamada, mas só que assim, pensando como o time que fez a melhor campanha, que foi campeão brasileiro, falta muito essas pessoas, assim, principalmente que compuseram o meio-campo, que foram extremamente importantes pro time como um todo, assim. Eu escalaria Moisés, Tietê, até pelo entrosamento dos dois no meio-campo, assim. Não tendo eles, eu acho que o Tite ele deve colocar um esquema 4-1-4-1 também, como ele gosta, assim, quase um 4-2-3-1. Colocaria meio campo Wallace, primeiro homem de contenção, assim, fechando a zaga, que é mais primeiro volante. William Arão, para sair um pouco com a distribuição e que fez bem essa função no Flamengo. E aí uma linha com 3 na frente, mais distribuído assim. E aí, que é o mais legal dessa história, Diego centralizado, Dudu e Robinho, ou Dudu e Robinho, enfim. O Tite revive essa dupla de Robinho e Diego que fizeram tanto sucesso no Santos e que não vinham sendo convocados juntos para a seleção desde 2008. Então é bem interessante assim, saber essa história de volta, tal. O Diego fez por merecer, fez um belo campeonato brasileiro, assim. É um patamar, assim, é uma armação boa pro Brasil como um todo, e até como na seleção principal, não só dos jogadores que jogam aqui no Brasil, assim. Eu acho que até toma o lugar do Lucas Lima, porque recentemente o Lucas Lima caiu de produção, com aquele negócio de ser escalado, de que iria para fora, de que iria para um time na Europa, tal, não sei o que. Depois disso ele deu uma caída, assim. Então muito me parece que o Diego tá num patamar melhor, assim. O Camilo veio bem, assim. Então assim, no geral eu gostei. Eu tiraria só Henrique e Rodriguinho e colocaria Jean, Tietê e Moisés, algum desses três, assim, para compor mais o meio campo defensivamente, principalmente, assim. E de atacante também um grande problema, assim. Eu já antecipei, né? Colocaria o Dudu e o Robinho nas pontas, assim. Então eles foram dois dos escalados. O Luan do Grêmio também, que veio de idade olímpica, e o Diego Souza. O Diego Souza, grande surpresa, e como atacante, né? Tudo bem que ele fez gol pra caramba o ano passado, salvou o Sport, assim, mas eu não chamaria ele para essa posição, assim. O Luan, para mim, deve ser o titular do centralizado no ataque, assim. Vou até mostrar o campinho que eu fiz aqui para vocês, para dar uma noção mais ou menos de como ficaria, o que eu escalaria, né? Como melhor, ó. Não sei se vai ser possível ler os nomes, eu escrevi pequenininho, mas é nessa posição, nesse esquema tático, mais ou menos, com o Danilo Fernandes, enfim, seria o lateral direito o Marcos Rocha, aí o meio de zaga o Pedro Jeromel e o Rodrigo Caio, fechando o Jorge pela lateral esquerda, no meio campo o Wallace, o William Arão, Diego, Dudu, Robinho e na frente o Luan. Falta um atacante de ofício pro Brasil também. A gente tem Fred, que foi artilheiro, a gente tem Ricardo Oliveira, mas são dois caras que já estão com uma idade avançada. O Ricardo Oliveira, então, principalmente, né, já tá há 35 anos, assim, e falta esse nome pra gente, né? Quem tem feito essa função na seleção brasileira é o Gabriel Jesus,
que não é um centroavante, aquele matador, aquele que a gente conhece, o Ronaldo, o Romário e tal, mas é um cara que tem feito bastante gols e tem se encaixado bem na seleção, para a seleção como um todo vale bem. Só que o reserva dele você vai falar, é o Luan. O Luan, que é um jogador que é de ponta e adaptado para centroavante, assim. Não temos de fato esse centroavante. Então, dois problemas que eu não gosto dessa seleção: atacante de ofício, que falta alguém, e lateral direito. São duas posições que me parecem bem carentes, assim, bem difíceis de se encontrar gente no mercado, assim. No todo eu gostei da escalação. É um jogo que vai ser dia 25 agora de janeiro no antigo Engenhão, no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. A renda vai ser revertida para a Chapecoense, é uma homenagem com os colombianos. Então é interessante dos colombianos que vai vir provavelmente muita gente do Atlético Nacional, do Atlético do Júnior Barranquilla. São times fortes lá, principalmente do Atlético Nacional, que é time que foi pro Mundial, que ganhou a Libertadores. O nome vai ser interessante, assim, deve ter, pode ser que tenha o Guerra também, que veio pro Palmeiras, assim. No geral, gosto da escalação, gostei de todo mundo, com exceção do meio campo, que volto a frisar, faltou mais gente do Palmeiras nessa escalação, pensando em gente que ganhou o campeonato, que foi vitorioso, que se destacou ano passado, mas é uma escalação boa, principalmente pro Tite ver para trabalhos, já que no decorrer desse ano vai ter bastante jogos de eliminatória e tudo mais, assim. Então é bom sempre testar essa questão de jogadores nacionais, uma vez que a temporada lá na Europa vai estar terminando agora até o meio do ano, vai ter gente se desgastando, gente contundida, e precisa ter gente para repor, para compor o elenco, mesmo que seja por jogos esporádicos, assim, precisa ter essas pessoas, assim. Esse daí praticamente não vai ter treino, né? Eles vão se apresentar no dia 24 e fazer um coletivo, basicamente junto. Então assim, o Tite não vai poder observar muito deles em treino, mas já conhece, né? O Tite é um cara que acompanhou bastante o Campeonato Brasileiro durante o ano todo, assim, e estava treinando no Corinthians até 2015, então já enfrentou bastante desses jogadores, assim. No geral, assim, ele vai poder ver como que as pessoas se comportam com a camisa do Brasil, sei lá, caso do Vitor Hugo do Palmeiras, por exemplo, que é uma primeira escalação, o Dudu, que volta a ser escalado depois de muito tempo, Gustavo Scarpa, que vinha sendo uma revelação, né? O Henrique do Cruzeiro, o Rodriguinho do Corinthians e tal. O Diego Souza volta a ser escalado de novo, então assim, ele consegue mesclar bastante gente experiente com alguns novatos interessantes, nomes para ser chamados eventualmente no futuro, né? Gostaria de que eles tivessem mais tempo de treinamento, mas no fundo vai ser só por isso mesmo, assim. No geral é isso. Gostaria de saber a escalação de vocês, de quem acompanhou aí o vídeo, de quem tá vendo, o que acha, o que faltou, quem que colocaria também, como que faria o esquema tático, e vamos esperar para ver, né, o jogo, assim. Vai ser divertido, deve rolar bastante homenagem e tal, então é interessante. Só para fechar o assunto seleção rapidinho, ontem o Brasil Sub-20 estreou no Sul-Americano contra os donos da casa, o Equador, ganhou por 1-0, uma vitória importante, pensando que que são divididos em dois grupos de 5 as seleções, e aí classificam 3 para um hexagonal final. Então assim, é uma continuação do trabalho do técnico das categorias de base, que ganhou o ouro, né? Então, visando, já pensando no Mundial Sub-20, mas também numa próxima Olimpíada em 2020, né? O trabalho já começa a ser bem feito, interessante. Tem alguns nomes já conhecidos lá, Leandro Viseu do Flamengo e tal. É bom ficar de olho também, assim, tá sendo transmitido os jogos, então o Brasil estreou com vitória, estreia bem, e já começa a minimizar a pressão por uma classificação.
Do mais é isso, assim, ontem teve também Corinthians e Vasco, né, pela Florida Cup. O Corinthians parece um time que continua se acertando tal, com o Carille, assim, e com os reforços que chegou, parece interessante. Pro Vasco foi um choque de realidade já, que é sinal de alerta pro ano todo, né? O time é fraco, o time vai sofrer bastante durante a temporada, assim, se não tiver mais gente para repor. É um elenco que já está com uma idade bem avançada, assim, então vai sofrer bastante. Hoje também vai ter a estreia do São Paulo, do Rogério Ceni como técnico, então também vai ser interessante para ver. Pode ser que, se ganhar do River Plate hoje, depois pega no sábado o Corinthians, e aí é um jogo interessante para testar dentro da Força Nacional, dentro do que vai ser pego do Paulista para os dois. Mas pegar o River Plate também já é um bom teste agora, porque é um time que vinha forte das últimas temporadas também. Então é um apanhado geral, assim. Agradeço pela audiência de todo mundo que acompanhou, de quem vai ver depois aí. Quem puder compartilhar, divulgar, curtir, agradeço bastante a audiência. Um abraço a todos e até uma próxima. Valeu!